O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. De novo com a grande edição, Catarina Martins, candidata à Presidência da República, apoiada pelo Bloco de Esquerda, é a nossa convidada esta noite. Boa noite, Catarina Martins, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Disse ter recebido vários apelos para desistir da candidatura em nome de António José Seguro. Quem é que fez esses apelos? Não, o que eu disse é que foram publicados apelos, ou seja, na verdade nunca ninguém falou comigo a fazer nenhum apelo. Mas teria feito diferença se António José Seguro o tivesse feito diretamente? Não, nenhuma. Foi-me perguntado numa entrevista. Eu acho até que esta conversa é assim um bocadinho... não interessa a ninguém, ou seja... Mas são apelos que reforçam ou que abalam a confiança na sua candidatura? Eu acho até que já ninguém tem... Houve uma expectativa, julgo eu, de uma parte das pessoas da esquerda, que António José Seguro quisesse protagonizar uma candidatura de esquerda, que afirmasse os valores da esquerda. António José Seguro já disse que não é esse o espaço onde se quer afirmar e, portanto, eu acho que se isso foi alguma vez uma questão, já deixou de ser. Já ficou claro. Mas para que haja uma afirmação da esquerda, perante a hipótese de haver um candidato que de facto esteja mais bem colocado, a Catarina Martins nesse cenário abdicaria? Repare, eu não gosto muito de cenarizar. Acho que isso, aliás, é aquela coisa que já ninguém gosta de ouvir, são os políticos a falar deles próprios, em vez de falarem dos problemas do país. Mas, na verdade, no atual cenário político, do ponto de vista das poucas sondagens que temos, eu serei a candidata que se afirma de esquerda mais bem posicionada. Vale o que vale, mas é assim mesmo. Agora, eu acho que isso os não outros interessa candidatos nada. É que deveriam estar a equacionar abdicar em prol da sua Nunca terei esse discurso. Eu acho que todas as candidaturas têm o seu lugar, têm o seu sentido e apresentam-se ao país e quem vota escolhe. Mas está ou não disponível para uma convergência à esquerda? A minha vida é feita de convergências à esquerda. Estou muito disponível para elas, têm de ter sentido, sempre o fiz, sempre o continuarei a fazer. Acho que à esquerda é preciso repensar o que se tem dito, as próprias propostas que se fazem. Acho que a esquerda não pode ficar na posição de fazer de conta que está tudo bem, ou seja, para travar o crescimento da extrema-direita temos que segurar tudo como está. É preciso dizer que o que está não está bem, que o Estado tem falhado, que as pessoas têm medo de não ter o hospital aberto, que as pessoas têm medo que a escola não responda, que as pessoas não sabem como pagar a fatura do supermercado, que não têm acesso a uma casa e, portanto, a esquerda tem que saber o que está a correr mal, assumi-lo e dar soluções, novas soluções, e para as fazer é preciso toda a gente. E é preciso conversar com toda a gente, é assim que eu tenho estado a minha vida toda, como aliás é público e é assim que eu pretendo estar também. E como se tem de resto manifestado sempre disponível para construir essas pontes, não exclui essa convergência ainda em prol de uma única candidatura? Para a primeira volta. Nós agora estamos a candidaturas no terreno, haverá uma primeira volta, haverá uma segunda volta. O que é preciso fazer, acho eu, é não desistir. Ou seja, quando começamos a falar de jogos táticos sobre voltas, já desistimos de falar do país, já desistimos da coragem, da democracia, da decência contra a selvageria. É preciso falar do que interessa, é preciso mesmo falar do que interessa e eu acho muito... Eu percebo as perguntas dos jornalistas, tenho todo o respeito por elas, mas eu acho que isso não mobiliza ninguém para um combate extraordinário que é preciso fazer no nosso país, para que se não desista de um Portugal em que se possa viver melhor. Vamos olhar então para hipotéticos cenários. Se numa segunda volta tivermos Gouveia Melo e Luís Marcos Mendes, em quem é que vão votar os eleitores do Bloco? Primeiro vamos à primeira volta. E na primeira volta temos que perceber a que ideias é que queremos dar força, ou seja, quais são as pessoas que se preparam. E eu acho que aí quem vai votar deve pensar quem é que tem experiência, quem é que tem coerência, quem é que já deu provas dos compromissos que assume e qual é o caminho que quer para o país, quais são os caminhos que são propostos. E assim sendo, qual é a sua meta? Que meta é que estipula para esta candidatura? Sobretudo... Tem de ter mais do que teve Marisa Matias em 2021? Acho eu que nunca em nenhuma eleição, e já estive em algumas, estabeleci alguma meta. Nem quando as coisas eram mais fáceis ou mais complicadas. Tenho um enorme respeito pela decisão de quem vai votar. Os votos serão contados na altura. Eu acho que o papel numa campanha eleitoral é lançar os debates. Nós estamos numa campanha presidencial. Um Presidente da República não legisla,
não decide pelo Parlamento, não decide pelo Governo, mas tem de ser guardião das instituições, do Estado de Direito Democrático e tem de usar a sua magistratura de influência para lançar os debates políticos que podem contar mais para soluções para o país. E é sobre isso que deve ser a campanha. Já vamos olhar também para esses posicionamentos, Catarina Martins, mas certo é que com menos de 5% dos votos acaba por não receber a subvenção estatal. Isso não é um risco, sobretudo para o momento que o Bloco de Esquerda atravessa? Eu nunca fui taticista sobre as minhas convicções. Eu acho mesmo que é muito preciso ter uma candidatura nestas eleições, e é por isso que me apresento, que não tenha medo de dizer que Portugal pode ser melhor, que não tenha medo de enfrentar o discurso do ódio e enfrentá-lo muito diretamente e dizer que nós não somos assim. Portugal não é um país do ódio, Portugal é um país da democracia, é um país de respeito, é um país de solidariedade. E essa proposta faltava nesta corrida presidencial e eu aqui estou. Esta é uma candidatura que pretende ressuscitar o Bloco de Esquerda? Esta é a minha candidatura pessoal. Catarina Martins, 52 anos, aqui estou a apresentar-me à Presidência da República com o passado político que toda a gente conhece, em que assumo o que correu melhor e o que correu pior, e em que continuo a acreditar, como sempre acreditei, que este país é feito de gente extraordinária, que trabalha imenso pela sua comunidade e que precisava que a política, em vez de criar problemas, lhes desse soluções. Mas para recuperar protagonismo do Bloco, dando continuidade à sua marca política? A candidatura presidencial é uma candidatura pessoal, foi assim que foi lançada, é assim que continua. Mas envia uma carta aos militantes do Bloco de Esquerda. Claro, é o meu partido, porque não o faria. Mas também tenho muito gosto de estar com outras pessoas. Eu esta tarde estive a debater a justiça em Portugal e o Estado de Direito Democrático, que acho central numa campanha presidencial, com Aurora Rodrigues e com Francisca Van Dunen. Com pessoas que não são do meu partido, sim, mas que são seguramente da esquerda em que eu acredito. E vamos olhar para esses temas também, Catarina Martins, mas antes, se tiver um mau resultado nesta eleição, se acabar por abandonar estas presidenciais, se vai considerar que foi um erro estratégico ou uma missão cumprida ainda assim? Eu não estou a pensar abandonar nada e ninguém o dirá por mim. Continuará em Bruxelas? Eu vou fazer esta campanha presidencial com toda a convicção. É verdade. Tenho tido uns dias talvez um pouco mais duros do que outros candidatos, porque mantenho o meu mandato e tenho feito o meu trabalho. Mesmo amanhã vou para Bruxelas, porque há debates muito importantes, nomeadamente sobre as leis do clima, entre outros, em que eu tenho estado a trabalhar e quero muito trabalhar nelas, sim, mas farei esta campanha, como aliás, evidentemente, todos os candidatos a fazem. Catarina, e nesta campanha diz que é alternativa aos homens do costume. Certo é que se Sampaio da Nova tivesse avançado, o Bloco de Esquerda apoiaria também aqui um homem do costume. O que é que pretende com esta afirmação? Que arma política é esta? Bem, eu acho que a política é feita de homens e mulheres. Eu acho que a paridade é uma coisa importante, mas é verdade. Se alguém como Sampaio da Nova tivesse avançado, eu não tinha avançado, disse e digo porquê, porque acho que poderia trazer novidade. Nós temos um problema de ter uma campanha com várias pessoas a prometerem ficar tudo na mesma ou pior. E temos, e vejo isso, digamos assim, representado numa espécie de centrão político que tem alternado na governação e se tem entendido sempre, uma forma de resolver as crises que é profundamente errada. Marcos Mendes e António José Seguro fazem parte da mesma solução das crises que cortou sempre nas escolas, nos hospitais, nos salários, nas pensões, quando uma crise se abateu sobre o país. Foi assim com a crise financeira internacional e a Troika, estiveram de acordo sobre essa matéria. Foi assim também na saída do Covid e com a inflação a que temos vindo a assistir. E o que eu digo é que nós podemos ter respostas diferentes, respostas em que as pessoas se vejam respeitadas no seu salário, em que percebam que a sua vida não tem de ser esta corrida terrível em que se trabalha tantas horas, anda sempre a correr, para contar sempre tostões, num país que, com as suas dificuldades, muito sinceramente, é capaz de ter uma economia muito melhor e a economia mede-se na qualidade do emprego que cria. Olhando para essas respostas, Catarina Martins já prometeu que consigo o Chega não será governo, mas se o partido de André Ventura vencer as próximas legislativas, se vencer até com maioria absoluta, o que é que fará?
Vai ignorar resultados? Eu nunca vou incumprir a Constituição. Eu defendo a Constituição da República Portuguesa, defendo o Estado de Direito Democrático, esteja toda a gente sossegada, que nunca usurparei qualquer poder. Mas há uma coisa que eu sei. A primeira é que eu não desisto de fazer frente às ideias da extrema-direita na sociedade portuguesa. E enquanto alguns já estão a fazer jogos aritméticos sobre o que farão se a extrema-direita crescer, eu digo que venham estas eleições para fazer uma campanha que faça essa batalha para que a extrema-direita não cresça. Mas vai vetar leis orçamentais porque vêm da extrema-direita? Portugal tem de ser um país decente, tem de cumprir aquele primeiro artigo da Constituição da República Portuguesa que diz que a dignidade da pessoa humana está no centro do que nós somos. E eu cumprirei a Constituição. E sei... Ao cumprir a Constituição, não pode garantir que consigo o Chega não será governo. Qualquer outra maioria que seja possível fazer, eu trabalharei para ela. E isso está dentro do âmbito da atuação do Presidente da República. E dessa forma considera que está a garantir a imparcialidade de um Presidente? Eu acho até que num ambiente em que a direita tem cada vez mais poder em Portugal, uma Presidente da República de esquerda que cumprirá sem hesitações a Constituição da República Portuguesa é uma enorme segurança para o nosso Estado de Direito Democrático. Catarina Martins, deixe-me questioná-la como é que encara a notícia do apoio do Chega ao grupo supremacista Reconquista e também as declarações depois de André Ventura. Repare, houve um encontro de um grupo fascista que faz um encontro às escuras, não deixa os jornalistas verem as pessoas que lá estão, não mostra as pessoas que lá estão. E sabe porquê? Porque é um grupo de criminosos. E, portanto, o que o Chega está a fazer é apoiar um grupo de criminosos. E, portanto, eu acho que estamos na altura de dizer que em Portugal ninguém está acima da lei. O Chega não está acima da lei. E o Chega sistematicamente incumpre a lei. E isso é um problema. Eu quero combater o Chega no campo político, no campo das ideias, porque eu acho que essa é a minha tarefa. Mas acho também que a justiça portuguesa tem de atuar na sua esfera. Cada um de nós atuará nas esferas que deve. Eu estou cá para o combate das ideias, mas um Estado de Direito Democrático, as instituições têm coragem para travar quando alguém não cumpre a lei. Catarina Martins, e apela a partir de agora ao seu poder de síntese. Tem ainda muitas questões. No que diz respeito à lei laboral, o Presidente da República considera que esta greve geral que é precipitada. A questão é se há interesses partidários e se é de facto prematuro, quando ainda está tudo em discussão. Repare, quando a lei já estiver aprovada, é tarde demais para lutar contra a lei. E o que eu acho estranho é que tanto o Presidente da República como alguns candidatos presidenciais venham pedir a quem trabalhe para não lutar, para desconvocar uma greve. Eu acho que o nosso papel é outro, é dizer assim, num país em que um salário já tão dificilmente paga a conta do supermercado, como é que o Governo pode estar a propor deixar de pagar as horas extra, que para muitas pessoas são a única forma de chegar ao fim do mês? A lei, tal como está, seria vetada por si, se fosse Presidente da República? A lei, tal como está, mereceria um veto político, mas antes de qualquer outra consideração, merecia seguramente uma fiscalização preventiva pelo Tribunal Constitucional. Aliás, não sou eu que o digo, vários juristas já vieram explicar que a proposta do Governo... que há uma inconstitucionalidade no documento ou o facto de ser politicamente contra... Há duas questões diferentes. Fala-ia a acionar este mecanismo. Há duas questões diferentes. Uma é a constitucionalidade e um Presidente da República deve obrigar a cumprir a constitucionalidade e já vários juristas vieram explicar que a proposta do Governo tem problemas de constitucionalidade. Um Presidente não julga esses problemas, mas pede ao Tribunal Constitucional para os julgar. E se o Tribunal Constitucional validasse, aceitaria essa posição ou tentaria fazer oposição? Repare, há várias questões que são claramente, do meu ponto de vista, inconstitucionais. Juristas têm falado sobre isso, as limitações do direito à greve, há questões, aliás, sobre a presunção de laboralidade e há outras questões várias que têm problemas. Mas há uma questão que eu não sei se tem problemas constitucionais ou não, mas tem um problema político. Que é qual? Que é deixar de pagar horas extraordinárias. Quantos trabalhadores neste país não fazem horas extra para conseguir chegar ao fim do mês? E o que o Governo está a propor não mexe nos salários e deixam de ter essas horas extra pagas. No país onde ainda não é possível. Não é esse tipo de medida se ela fosse validada. Não é para fazer oposição, é para fazer o que o Presidente da República deve fazer. Quer defender o país. Catarina Martins, na saúde, como Presidente, pressionava para a demissão da Ministra da Saúde? Era essa saída que iria resolver os problemas? Não, a demissão da Ministra da Saúde não resolve os problemas da saúde. A questão é saber se a Ministra da Saúde, não por um caso,
mas por uma sucessão de casos e por uma sucessão de incapacidade de se responsabilizar e até por uma enorme insensibilidade pessoal face a tragédias complicadas, a Ministra da Saúde tem neste momento sequer capacidade de interlocução com o país para propor novas soluções para que os hospitais funcionem. Portanto, eu acho que não tem. Para um afastamento desta ministra, como Presidente. Eu registro, sobretudo, que o Presidente da República não tem com esta ministra a mesma atuação que teve noutros casos. E acho que um Presidente da República não defende o seu espaço partidário, deve defender o bom funcionamento das instituições. E se há um problema no funcionamento das instituições, não interessa se a ministra é do seu partido ou se é de outro, deve ter a mesma linha. Acho que este Presidente da República não está a ter a mesma linha, faz mal. Acho que e se a Catarina Martins fosse Presidente neste momento, o que é que faria? Acho que esta ministra claramente não tem condições de interlocução, ainda que a decisão naturalmente seja do Primeiro-Ministro, mas acho que isso pode ser dito. Acho todavia que o mais importante é perceber qual é a solução. E um Presidente da República tem, julgo eu, a necessidade de lançar debates. Eu dou-lhe um exemplo. Quando o Serviço Nacional de Saúde foi fundado, a população portuguesa era maioritariamente jovem. E um dos maiores problemas é que não havia médicos no país. Criámos os médicos à periferia e, sobre isso, hospitais. Agora temos uma população muito envelhecida. Temos muita doença crónica. Precisamos de cuidados na comunidade como nunca tivemos, porque as pessoas vão todas parar à urgência porque não têm nenhuma outra forma de entrada no Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que este era o momento de convocar enfermeiros e enfermeiras, todos os profissionais de saúde, para perceber como é que podíamos ter cuidados na comunidade, como é que as pessoas podiam querer trabalhar no Serviço Nacional de Saúde para estarem próximas e para que ninguém se sentisse abandonado, sem saber como ter acesso à saúde quando mais precisa. O pacto de regime em torno da saúde pedido pelo Presidente da República faz agora mais sentido do que antes? Eu tenho uma certa alergia à expressão pacto de regime e vou explicar porquê. Porque pacto de regime tem sido, sobretudo, um acordo entre grandes partidos e grandes interesses económicos e tem sido pouco um acordo para resolver problemas da população. Eu diria que é preciso um pacto com o povo que quer ter acesso ao hospital. Catarina Martins, António Costa, no prefácio do livro de Vitalino Canas, diz que a legitimidade reforçada do Presidente da República em nada tem contribuído para a estabilidade. Está alinhada com esta matéria? Eu não, e é público já há bastante tempo, eu não concordo com a forma como o Presidente da República tem encarado o seu poder de dissolução da Assembleia da República, por exemplo. Eu acho que o facto de um orçamento do Estado não ser aprovado, ainda por cima na generalidade, não deve levar à dissolução da Assembleia da República. Acho até que desde a revisão constitucional de 82 que os poderes presidenciais ficaram mais limitados. E bem, é o Parlamento que tem que resolver os problemas. E o facto do Presidente da República utilizar a arma da chantagem da dissolução tem dado jeito a governos para pensarem quando é que querem eleições. E isso é um exercício de taticismo eleitoral que não corresponde depois à necessidade de encontrar soluções para os problemas reais das pessoas. Catarina Martins, muito rapidamente, passam os 10 anos da assinatura do acordo da Geringonça. Já não me lembrava que era hoje. Hoje, precisamente, 10 de novembro. Tinha a consciência de que estava a assinar, na altura, o princípio do fim do Bloco de Esquerda? Não concordo nada com o que está a dizer. Tinha consciência na altura que assinei o princípio de um fim de um governo de direita que queria cortar ainda mais nos salários e nas pensões. E que na altura repusemos salário e pensões. Que os manuais escolares se tornaram gratuitos. Que a tarifa social de energia chegou às 800 mil pessoas que precisavam neste país, em vez de ser um número residual como era antes. Teria feito tudo igual? Se me disser que não foi feito tudo, tem toda a razão. Se me disser que muitas vezes as boas ideias das leis que foram escritas não tiveram depois na execução orçamental o que deviam ter tido, absolutamente de acordo. Teria feito tudo igual, até mesmo o partir de corda e o chumbo do orçamento que levou à queda do governo do PS? Entre o acordo de que está a falar, era um acordo que tinha uma lista das medidas para serem aplicadas e foram todas aplicadas entre 2015 e 2019. E por alguma razão, nas pesquisas de opinião que foram feitas, esse foi um dos governos mais populares do nosso país. Se me disser que, a partir do final de 2019, o governo do Partido Socialista se arrependeu do percurso que estávamos a fazer e com isso criou novos problemas ao país, eu estou de acordo consigo. E a Catarina Martins, arrependeu-se ou teria feito tudo igual? De forma muito clara. Eu sei que na política ter razão antes do tempo é não ter razão. Mas quando nós dissemos que os orçamentos do Partido Socialista não podiam ser aprovados porque iam destruir o Serviço Nacional de Saúde, nós tínhamos razão, vê-se agora. Deixe-me fazer-lhe uma última questão e não sei se aqui podemos aplicar, digamos, a expressão de homens do costume, mas
O que é que representa José Manuel Pureza? O regresso aos ideais da fundação do Bloco de Esquerda ou o futuro? Tenho o maior apreço por José Manuel Pureza, mas eu estou aqui enquanto candidata presidencial e é só disso que falarei. Mas não é importante uma reflexão e perceber qual o futuro e o caminho do Bloco de Esquerda? Tudo tem o seu espaço, este é o espaço de uma candidatura presidencial. Catarina Martins, muito obrigada pela sua Obrigada, presença. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.